Falar sobre o futuro em inglês parece simples, né? Mas a verdade é que tem alguns truques. E é exatamente para desvendar esses truques que a gente está aqui hoje. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender por que o futuro pode ser meio complicado em inglês. Depois, vamos conhecer a ferramenta número 1, o will. Em seguida, a grande dúvida, planos versus decisões espontâneas. Aí, vamos adicionar mais 2 ferramentas para eventos fixos e, por fim, montar o nosso kit completo. Então vamos começar pelo começo, entendendo qual é o principal desafio na hora de falar sobre o que ainda vai acontecer. Pois é, o ponto todo é que, em português, muitas vezes a gente usa a mesma estrutura verbal para tudo isso. Mas em inglês a coisa muda de figura. O idioma usa várias estruturas diferentes, e é aí que mora a confusão para muita gente. Mas calma, tem um jeito bem mais fácil de pensar nisso. Em vez de ficar decorando um monte de regra, que tal a gente imaginar uma caixa de ferramentas? Para cada trabalho, ou seja, para cada tipo de coisa que a gente quer dizer sobre o futuro, existe uma ferramenta certa para usar. Ok, então vamos para a nossa primeira ferramenta, que é talvez a mais famosa e versátil de todas, a palavra will. A principal função do will é essa, fazer previsões. Sabe aquelas coisas que a gente acha que vão acontecer, mas que não são 100% garantidas. É algo baseado mais numa opinião ou numa análise do que numa evidência concreta. Imagina, por exemplo, um artigo que tenta prever quais profissões estarão em alta no futuro. Ele vai listar várias, como professores, fisioterapeutas, artesãos. E aí, no meio do texto, aparece uma frase como essa. O uso de will need aqui é perfeito, porque, isso é uma previsão, uma projeção, não é uma certeza absoluta. Agora, olha que interessante, o will também tem um outro uso. Ele serve para falar de coisas que a gente considera fatos ou que tem uma chance altíssima de acontecer. Tipo nessa cena de Game of Thrones. A personagem fala isso com uma convicção tão grande que o resultado futuro é tratado quase como um fato. Nesses casos, de alta certeza, will também é a ferramenta certa. Beleza. Agora, a gente vai entrar na parte que talvez mais cause confusão para quem está aprendendo inglês. Quando usar will e quando usar going to. A chave para matar essa charada não é pensar no que vai acontecer, mas sim em quando a decisão sobre isso foi tomada. Foi algo planejado, pensado antes, ou foi uma decisão ali, na hora, no calor do momento? Essa comparação aqui deixa tudo super claro. O telefone toca, a pessoa não estava esperando, então ela decide na hora. I'll get it. É espontâneo, usa will. Agora, se a pessoa já tinha a intenção de ligar para alguém mais tarde, isso é um plano, aí a forma correta é I'm going to call later. Olha esse exemplo da série The Americans. É a mesma lógica. Alguém pergunta o que a pessoa quer comer e a decisão é feita naquele exato momento. Eu vou querer um cachorro quente. Decisão na hora. A ferramenta é o will. Por outro lado, aqui em Glee, a personagem fala, então eu vou ajudar. Dá para perceber pelo contexto que isso é uma intenção que ela já tinha, um plano que se formou na cabeça dela antes de falar. Se é uma decisão prévia, um plano, a ferramenta correta é going to. Show de bola! Já temos will e going to na nossa caixa. Agora vamos adicionar mais 2 ferramentas, que são um pouco mais específicas, usadas para eventos que já estão bem definidos, bem amarrados. A primeira delas é o present continuous. Parece meio estranho usar um tempo do presente para falar do futuro, né? Mas a gente faz muito isso para falar de compromissos, principalmente sociais. Coisas que já foram combinadas com outras pessoas que já estão na agenda. Essa fala de Gilmore Girls é um exemplo perfeito. Nós vamos nos encontrar com ele amanhã. O encontro já está marcado, combinado, há um compromisso firme. Por isso, We're Meeting funciona perfeitamente para falar desse futuro. E a nossa última ferramenta é o Simple Present. Essa é ainda mais específica. A gente usa para falar de eventos futuros que fazem parte de uma programação oficial, de um cronograma. Pensa em horário de trem, de avião, de aula, coisas que não dependem da nossa vontade. E aqui um exemplo clássico de arquivo X. O avião parte do portão 35. A partida do avião está numa tabela, num cronograma oficial. Por isso, mesmo se referindo ao futuro, se usa o presente simples. É como se fosse um fato já estabelecido. Ufa! Bastante coisa, né? Mas agora vamos juntar tudo e dar uma olhada na nossa caixa de ferramentas completa para ver como ficou. Essa tabela aqui é basicamente o mapa da mina. Para cada trabalho, a gente tem a ferramenta certa. Se for uma previsão ou uma decisão espontânea, a gente usa will. Se for um plano ou uma intenção, be going to.
Um compromisso já combinado, present continuous. E se for algo num horário oficial, simple present. Simples assim. O mais legal de entender isso é que a comunicação fica muito mais clara, mais precisa. Saber qual ferramenta usar para cada situação dá uma confiança enorme na hora de se expressar sobre o que vai acontecer. E agora que as ferramentas estão aí, na mão, fica a pergunta no ar. Com toda essa clareza, como é que os planos para o futuro vão ser contados a partir de agora?